Caros irmãos e irmãs, é com muita alegria que eu tenho a oportunidade de participar com vocês desta formação, mesmo que em vídeo. Meu nome é Aristides Madureira, sou missionário leigo. Há 30 anos venho trabalhando de modo muito específico com a pastoral do dízimo, tema que me encanta e que ao longo desses anos me faz estudar cada vez mais e descobrir os seus mistérios. Gostaria de ser bem breve, nenhum vídeo deveria ser muito longo para não cansá-los, e eu vou abordar esse vídeo em 3 aspectos. Primeiro, falando um pouco sobre o dízimo na Igreja do Brasil. Num segundo momento, falar a respeito dos rumos que Papa Francisco vem dando à Igreja e como é que nós, num terceiro bloco, podemos trabalhar uma nova abordagem do dízimo, de modo a não termos dizimistas convencidos, mas buscarmos dizimistas convertidos dentro das nossas paróquias, dentro das nossas comunidades. A primeira coisa que eu acho que é importante de nós termos em mente é que o dízimo é uma expressão humana que nasce no coração do homem e encontra eco no coração de Deus. Ele remonta à história desde os povos primitivos, sumérios, fenícios, egípcios. A prática do dízimo já era encontrada. As razões eram muito próprias, na época, aplacar a fúria dos deuses. Nós vamos encontrar depois na Sagrada Escritura, de sobremodo no Antigo Testamento, o dízimo de um modo muito dinâmico, se adequando a cada geração, a cada época, a cada cultura. E ele nos alcança no Novo Testamento na perspectiva completamente diferenciada a partir do impacto da mensagem amorosa de Jesus Cristo. Ele sai das sombras da lei e ganha a luz da graça. São Paulo mesmo, em 2 Coríntios, vai nos dizer: o dízimo é uma expressão que deve ser feita a partir do coração, que não devemos fazê-la nem de má vontade, nem constrangido, porque é a alegria com que nós participamos que agrada a Deus. No Brasil, em 1969, os presbíteros brasileiros se reuniram, redigiram inclusive um documento nesta ocasião, chamado Documento dos Presbíteros, e dentre as muitas coisas refletidas por eles, um dos temas foi a questão da autossustentação da igreja. Eles diziam ser inadequado a sustentação da igreja estar baseada na cobrança das taxas sacramentais. E eles tinham razão. Era uma prática e continua muitas e muitas vezes até hoje a ser um antitestemunho para nós. Dioceses e paróquias que fizeram essa opção conseguiram ter a implantação do dízimo com muito mais rapidez e com muito mais sucesso. Mas o dízimo não pode se reduzir ou se resumir à função de substituição de taxas ou de valores extras para a manutenção da igreja. Ele vai muito além disso. Os bispos, depois debruçados sobre esse tema, redigiram um estudo chamado Estudo número 8. E ali eles colocam, primeiro, que o dízimo deveria ser um objetivo desejado por todas as paróquias e uma meta a ser alcançada. Depois, eles determinaram que o dízimo trazia como conceito, era um sistema de contribuição sistemático e periódico, que viria para substituir progressivamente o sistema de taxas. As equipes, então, que se formaram ao derredor desta ideia, tinham como objetivo central uma abordagem que permitisse a entrada de recursos financeiros. Para isso tivemos várias práticas. Nós íamos de casa em casa, trazíamos o dízimo das pessoas, nós falávamos para as pessoas sobre as necessidades das nossas paróquias, conta de água, de luz, manutenção da casa paroquial, dos veículos. Todas essas coisas são legítimas e que funcionaram bem. Houve um período dentro dessa história que Antoninho Tato, do Instituto MEAC, ele nos propõe uma maneira de abordagem em cima de 3 dimensões: a dimensão religiosa, a social e a missionária. E aos poucos, esta mentalidade impactou leigos e leigas de modo que eles começaram a perceber que o dízimo transcendia as questões econômicas e encontravam no ser humano
a sua razão de existir, os cuidados para com o ser humano. 40 anos se passaram e chega-nos então o documento 106. E o documento 106 vem então como para aprimorar o estudo número 8 e nos traz esta novidade. Deixamos de ser uma equipe de alocação de recursos e nos transformamos numa pastoral. Se o objetivo lá atrás era cuidarmos dos recursos financeiros, hoje é cuidar ainda mais do dizimista. E acrescenta aqui uma nova dimensão. Então hoje nós temos a dimensão também eclesial. Dimensão religiosa, dimensão eclesial, a dimensão missionária e a sócio-caritativa. O que vem e fecha então um ciclo de cuidados. O dízimo, então, para nós na Igreja do Brasil, se transformou a maneira mais adequada, mais legítima e, legalmente falando, a mais correta no que tange à autossustentação da Igreja. Mas não basta para nós que o indivíduo participe com o bolso dele. Hoje, se faz mistério extremamente importante para nós que ele participe das nossas comunidades com o coração. E aqui entra o nosso segundo bloco. Papa Francisco vem de modo brilhante, numa coerência extraordinária, nos mostrando que mais importante do que a lei, mais importante do que a doutrina, é a evangelização. Sem, contudo, não deixar de lado a doutrina, mas num primeiro momento, a evangelização, o acolhimento. Ele nos dá, inclusive, um itinerário numa das homilias que ele fez no Santa Marta. Ele vai dizer que é necessário, primeiro, olhar. Mas não é um olhar qualquer. É enxergar o outro, na sua realidade, na sua dor, no seu sofrimento, na sua situação, na sua circunstância. Irmos ao encontro dessas pessoas. Termos um coração que não teme a aproximação. E ouvir. Ouvir o que essas pessoas têm a dizer. Depois, sim, tocar. E ele nos lembra, nessa homilia, a passagem da viúva de Naum. Vocês se lembram? Vinham de Naum, a cidade, um grupo de pessoas pranteando um defunto, carregando uma esquife, carregando ali o seu defunto. E Jesus vem chegando na cidade, junto com os discípulos, brincando, rindo, conversando. E Jesus olha, enxerga a dor daquele grupo que vem. E ele vai ao encontro deles. E ele quer ouvir e pergunta para uma senhora, para a mãe do falecido: por que choras? Ele quer ouvir essa pessoa. Depois ele toca, ele bota a mão no caixão. E quando ele toca o caixão, quando ele toca a esquife, ele toca também o coração daquelas pessoas. E aí ele vai dizer: não chores. Esse itinerário é o itinerário que hoje também somos convidados a fazer. Ouvir, dizer não chore, orientar, acolher, inserir, ensinar e enviar. Esse é o processo. Nossas comunidades não existem para acumular bens. Ela existe para poder fazer o bem maior, que é dizer e anunciar: o reino dos céus está próximo, tão próximo que podemos vivê-lo já. Nessa perspectiva, o Papa nos convida então a sermos uma igreja diferente. Não podemos mais ser uma igreja sentada no trono, que acha que as pessoas que devem vir ao nosso encontro e que elas têm esta obrigação. Não, não. Nós devemos ir ao encontro. Uma igreja em saída. Uma igreja que olha para a sociedade e encontra nela as suas fragilidades. Uma igreja empreendedora no sentido de buscar soluções, de se fazer ouvir, de dar vez e voz àqueles que não têm, aos desvalidos. De ser para essas pessoas uma luz a orientar caminhos. Ele vai dizer, inclusive, não podemos continuar com estruturas caducas, Evangelii Gaudium.
Vai nos dizer ainda: eu prefiro uma igreja acidentada, enlameada por ter saído, a uma igreja enferma por estar fechada em si mesma, nas suas regras, que nos transformam em juízes implacáveis. Papa Francisco, de fato, tem sido um profeta nesse nosso tempo maravilhoso. A nossa abordagem, então, do dízimo não pode ser a mesma. A nossa abordagem não pode buscar o bolso do indivíduo. Dar dinheiro na igreja é fácil. Fazer parte da comum unidade é mais difícil. Porque não depende apenas do outro, depende também de nós. O acolhimento, a maneira de acolher, maneira de ouvir, não condenar, não subtrair, mas multiplicar, colocar as pessoas à luz da graça. Eu não estou dizendo com isso que o dízimo não vem para atender às necessidades materiais. Ele vem. O dízimo, ele realiza, inclusive, as realidades visíveis e as realidades invisíveis. Nas realidades visíveis, ele realiza o suprimento dessas necessidades todas, a manutenção da igreja, a aquisição de subsídios de formação, investimento no treinamento, na formação dos agentes de pastorais, na manutenção do espaço sagrado. Tudo isso é legítimo e necessário. Mas para que possamos alcançar o coração das pessoas primeiro, é preciso que nós promovamos o encontro dessas pessoas com Jesus de Nazaré. As nossas comunidades, então, elas ganham uma nova dinâmica. Como preparar esse ambiente? Como torná-lo favorável ao encontro das pessoas com Jesus de Nazaré? Como fazer com que as pastorais consigam, através de todo o exercício e todo o trabalho que eles têm, conseguirem desempenhar bem esse trabalho junto às crianças, adolescentes, jovens, à família, os idosos, aos com necessidades especiais? Como acolher aqueles que estão afastados, aos moribundos, aqueles que não conseguem encontrar um espaço dentro dessa comunidade? O próprio Papa vai nos dizer na Evangelii Gaudium: o que deve pesar as nossas consciências é de que milhões de pessoas estão lá fora, alijadas por não terem a oportunidade de uma amizade com Jesus de Nazaré. Feliz daquele que tem uma comunidade onde possa experimentar e viver essa realidade. E aí nos vem então, como falar sobre o dízimo então, Aristides? Falar sobre o dízimo não é difícil, porque a Sagrada Escritura é abundante, porque a proposta de conversão que ela nos faz, ela envolve também a nossa vida material, mas a partir das realidades invisíveis que o nosso dízimo consegue realizar em nossas comunidades, no despertar a fé, no consolar, no motivar, no animar as pessoas ao enfrentamento dos seus desafios cotidianos, no fortalecimento da fé no coração dessas pessoas. O dízimo, então, ele realiza realidades visíveis, realidades invisíveis. Ele nos coloca em exercícios de misericórdia profundo, como aprendemos na catequese, as obras corporais e as obras espirituais. As nossas paróquias realizam todas essas dimensões das obras de misericórdia. E não vivemos, às vezes, a graça abundante que emana dessas obras, porque não conseguimos ter um diálogo, a nossa comunicação é truncada. Às vezes, uma pastoral não sabe o que a outra faz. Às vezes, participamos da nossa comunidade, mas não sabemos, por exemplo, quantas crianças temos na catequese, quantas cestas básicas são distribuídas, quantas pessoas voluntárias desenvolvem atividades ao longo de toda a semana, ao longo do mês, ao longo do ano, dentro das nossas comunidades. E que a manutenção de todo esse trabalho envolve também, então, a corresponsabilidade e coparticipação de todos. Então, qual é a proposta que nós estamos fazendo? Levar as pessoas a fazerem, de fato, uma experiência com Deus.
A etimologia da palavra experiência é curiosa para nós nesse contexto, porque ela resume 3 termos: experientia. Ex vem de êxodo, saída, periferia, do que é periférico, rumo ao centro do saber, entia, conhecimento. Então, fazer uma experiência com Deus é sairmos da nossa zona de conforto ou das ideias equivocadas que temos de Deus para um convívio com, de fato, quem Deus é. E transcende, então, os muros, as portas das nossas comunidades. Encontrar o Cristo no rosto sofrido, no rosto do marginalizado, no rosto dos menos favorecidos. Encontrar o Cristo na criança, no jovem, na família, no idoso e assim por diante. É importante ainda para nós compreendermos que quando se faz uma experiência com o dízimo, deixamos de lado aquelas ideias equivocadas que temos a respeito do dízimo. O dízimo é uma esmola. O dízimo é uma contribuição judaica que já não nos diz respeito mais nos dias de hoje. Ou ainda, não, o dízimo é um imposto obrigatório, 10% rígido. Ou você paga ou você vai para o inferno. Isso é periferia. Não condiz com a realidade do dízimo que hoje se apresenta na história e que permeia e faz acontecer a evangelização e momentos de graças extraordinários em nossas paróquias, dioceses, nossas comunidades cristãs. A abordagem, então, é de levar as pessoas a essa experiência. Eu escrevi esse ano e lancei essa obra, Fazei a Experiência. E nela o que me chama a atenção é todas as vezes que o humano e o divino se encontram, bênçãos extraordinárias acontecem, e muito diferente do que às vezes pensamos. É a teologia da prosperidade. Se eu contribuir com o dízimo, eu vou ganhar na Mega Sena. Bobagem. Se eu contribuir com o dízimo, eu vou garantir meu lugar no céu. Isso é bobagem. Basta lembrarmos, por exemplo, do diálogo do bom ladrão, não é? Está ali Jesus, ao lado dele está o bom ladrão que diz: quando entrares na casa de teu pai, lembra-te de mim. O que Jesus responde? Ainda hoje estarás comigo no reino de meu pai. Ele não condicionou, ele não perguntou: olha, você está com seu dízimo em dia? Se você não tiver, vai descer lá da cruz, vai lá acertar seu dízimo, ou pede para alguém acertar, para que você garanta seu lugar no céu. São Paulo vai dizer: todo aquele que crê será salvo. Mas como vão crer aqueles que não tiveram a oportunidade de um encontro com Cristo? Nesse livro, Fazer a Experiência, nós poderíamos aqui trabalhar muitos encontros bíblicos, mas eu busquei 5 que expressam exatamente as 4 dimensões: religiosa, eclesial, missionária e sociocaritativa, e em diferentes circunstâncias. Desde uma festa, como em Boda de Caná, desde a um cego, como o cego Bartimeu, a viúva de Sarepta, que eu trago do Antigo Testamento, uma passagem linda que vale a pena ser refletida. Trago também a samaritana e a multiplicação dos pães. Esses 5 encontros, eles nos trazem algumas coisas interessantes. Os protagonistas destes encontros são Jesus, ou Deus, com o ser humano. Ambos agem e interagem, e nesta interação a graça acontece. Vamos pegar como exemplo a viúva de Sarepta. Elias foi recomendado por Deus a ir até uma cidade chamada Sarepta, e nessa ocasião ele já estava passando por momentos muito delicados, porque ele denunciava duramente o desmando e a usura, a luxúria dos grandes líderes da elite judaica da época. E é curioso, porque Deus diz assim: Elias, vai ter uma senhora que vai lhe dar o que comer. Quando Elias chega em Sarepta, ele encontra esta senhora.
Mas esta senhora vivia uma situação de penúria muito grande. Ela pegava ali alguns gravetos para poder fazer com o que restava de farinha e azeite, a sua despensa, um último pão, para que ela e seu filho pudessem se alimentar e a partir dali não teriam mais absolutamente nada. Elias se aproxima e diz a ela: você poderia me dar um copo com água? Quando ela está saindo para buscar água para ele fala: se puder trazer um pão. E ela então diz para ele: olha, o que eu tenho, dá para fazer um pão para mim, para o meu filho. E ele fala: mas tem que compartilhar comigo? A viúva não apenas acolhe esse pedido de Elias, ela acolhe o próprio Elias em sua casa. Ela faz o pão, eles comem, e no dia seguinte, pela manhã, quando ela vai até a sua cozinha, não é que, para sua surpresa, ela encontra a mesma quantidade de farinha, a mesma quantidade de azeite, e ela consegue fazer o pão daquele dia? E assim aconteceu no dia seguinte, no dia posterior e sucessivamente. Até que chega um momento em que seu filho vem a morrer. E aqui acontece um fato curioso. O próprio Elias apresenta o filho da viúva e intercede a Deus por ela, porque com a morte do filho, essa mulher passaria a ficar marginalizada e a vida dela seria ainda muito mais difícil. E Deus lhe atende e restitui a vida do filho. Temos aqui então dois milagres. O milagre do pão de cada dia e o milagre da ressurreição do filho. O que seria mais importante? A maioria de nós poderia dizer assim: não, a ressurreição é muito mais difícil. Mas se não houvesse o pão de cada dia, nenhum deles estaria vivo então. Isso nos mostra que quando participamos com o dízimo, quando entendemos a partilha, quando entendemos o que é estar a serviço de Deus e fazer a vontade de Deus, nós experimentamos uma generosidade, uma misericórdia de Deus que nos atende nas pequeniníssimas coisas de cada dia. É o pão de cada dia. Eu tenho certeza que você que é dizimista pode dar esse testemunho. As coisas às vezes parece que vão imbricar para sem solução, para um túnel sem luz. Mas, misteriosamente, o pão do cada dia, ele aparece. Eu tenho vivido isso na minha vida e eu poderia dizer para vocês N momentos. Temos ali momento também da multiplicação dos pães. Os discípulos, olhando para a multidão, diz para Jesus: olha, dispensa esse povo para ver se eles caçam alguma coisa para comer. A lógica de Jesus é outra. A lógica de Jesus não é deixar o povo livre, cada um a própria sorte. Não, não. Ele debruça um olhar de compaixão, de misericórdia para com aquele povo. E este olhar encontrou o olhar de um garoto, que não oferece 10% ou uma fração ou alguma coisa. Ele oferece o que tinha, 5 pães e 2 peixes. E nós conhecemos o milagre da multiplicação dos pães. Um menino que se despoja e que atende a uma comunidade inteira. Encontramos isso na Samaritana. Meio-dia, essa mulher vai buscar água no poço. Isso não é hora de mulher daquela época estar no poço buscando água. É hora de estar atendendo a família com o almoço. Por que então a samaritana está nesse horário no poço? Ela está ali porque ela é adúltera. E para não ser achincalhada pelas outras mulheres, buscava um horário alternativo. Mas não é que, para sua sorte e espanto, ela tem um encontro com Jesus? E a primeira coisa que Jesus diz para ela não é: sua adúltera, sua pecadora, sua preguiçosa, o que você está fazendo aqui nesse horário do dia? Ele diz para ela: dá-me de beber. Ela tinha a oferecer para ele 2 coisas muito simples: uma corda e um balde, porque a água estava muito no fundo do poço. E no diálogo entre eles, que eu espero que vocês tenham a oportunidade de ver, o que Jesus oferece para ela? Uma água viva, da qual ela nunca mais voltaria a ter sede. Isso aconteceu. E essa mesma mulher
que fugia dos horários de convívio social, a partir de um encontro com Jesus, assume radicalmente outra característica. Ela desce pelas avenidas, pelas ruas, anunciando seu encontro com Jesus. Poderíamos dizer, foi a primeira grande anunciadora do Evangelho. Foi a primeira grande missionária de Jesus em terras de Samaria. O mesmo ocorre com o cego Bartimeu, bodas de Caná e tantos outros momentos. É essa abordagem que nós precisamos trabalhar com os nossos dizimistas. Nós podemos fazer isso de várias formas, promovendo encontros de espiritualidade, através do acolhimento que fazemos nas celebrações litúrgicas, nos estruturando enquanto equipe. Hoje, quando eu chego às vezes numa paróquia e encontro a equipe reduzida a um plantão do dízimo, me entristece muito o coração, porque eu noto que aquela equipe ainda está parada lá em 1974, onde a preocupação era alocar recursos. 2019, nossas pastorais precisam se organizar numa equipe de comunicação que possa dar a saber ao povo tudo aquilo que o dízimo realiza, que faça uma prestação de contas não apenas contábil, mas pastoral, espiritual. Uma equipe de comunicação que consiga articular uma pastoral de conjunto, que se na paróquia estiver tendo um encontro de catequese, possamos nós estarmos ali falando sobre o dízimo para as crianças. Se houver um encontro de juventude, uma das palestras desse retiro de juventude pode ser o da partilha. Vamos ter um encontro de casais, a temática do dízimo tem que estar ali presente. Nessa abordagem da conversão, da redimensão dos bens materiais diante do Criador. E, meus queridos, eu digo, que alegria pode ser maior para a criatura do que um encontro com o Criador? A questão financeira é apenas um reflexo de um coração convertido. Eu posso, sim, gostar muito do meu pároco, gosto até da minha comunidade, tenho muitos amigos ali dentro, posso estar convencido a dar dinheiro na igreja, mas se eu tiver convertido, eu não estou dando dinheiro, eu estou partilhando minha vida, estou partilhando meu coração. Eu estou botando meu coração a pulsar no mesmo ritmo do coração de Cristo. Eu enxergo para a sociedade de uma maneira diferente. Eu vejo as coisas de um modo diferente. Então, o que eu deixo de sugestão, aproveitando este período em que o Papa nos convida a um momento forte de evangelização, é que você, dentro da sua realidade, na sua comunidade, junto com as demais pastorais, possamos, cada um de nós, pastoral do dízimo e demais pastorais, junto com nossos párocos, com o nosso pároco, com os nossos vigários, fazermos um trabalho de evangelização. Fazermos um momento querigmático forte nas nossas comunidades, onde as pessoas tenham a oportunidade de um encontro com Cristo, para que elas também, a exemplo do cego Bartimeu, a exemplo da samaritana, possam se tornar seguidores de Cristo. Mais que isso, possam ser pessoas tomadas e orientadas pelo dom da fé. E que com a fé elas consigam enxergar as realidades invisíveis e nisso encontrar forças para o seu dia a dia. Você da Pastoral do Dízimo tem uma missão enorme, nobre, e você não está sozinho. O Senhor caminha com você. Ele nos diz, me busque porque eu me deixo encontrar. Me busque enquanto estou perto. E Ele é vivo, ressuscitado, vive, reina entre nós. Confia nele. Aproveita esse momento. Vamos fazer esse trabalho. Vamos dar às pessoas a oportunidade de fazerem este encontro, vendo estes encontros, aprendendo com eles, quiçá experimentando-os também em suas vidas. Na última página do livrinho, nós vamos encontrar uma fichinha de inscrição. E que nós desejamos que as pessoas façam a inscrição. Para quê? Porque nós vamos saber que ela está fazendo uma opção de fato consciente, com o coração convertido.
para fazerem parte da grande família cristã de modo mais integral, mais responsável e de modo a fazer com que a evangelização aconteça. Anunciar a boa nova é o nosso trabalho. Nossa missão é promover o encontro das pessoas com Jesus de Nazaré. Desejo a todos vocês que o Espírito Santo deixe a todos nós inquietos para que juntos possamos fazer uma igreja melhor e mais vibrante. Depois a gente busca outros vídeos para a gente trabalhar alguns outros temas. Um abraço, muito obrigado.